Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos um mestre da lei tentando colocar Jesus à prova e pergunta o que deve fazer para receber como herança a vida eterna. Jesus vai fazer-lhe uma pergunta: o que está escrito na lei? E ele vai responder: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do amor que nós encontramos já na antiguidade e que Jesus ele não vai abolir esse mandamento, mas ele vai dar um verdadeiro entendimento desse mandamento. Porque aqui Jesus ele nos chama a atenção sobre este amar de todo ser, não só de uma forma sentimental, porque muitas vezes nós dizemos que amamos alguém porque nutrimos afeto por alguém, mas o verdadeiro amor é realmente uma decisão de dar ou doar-se a si mesmo ao outro, para que possa gerar obra de salvação na vida do outro. Por isso, e quando aquele homem, aquele mestre da lei, fala esse mandamento da antiguidade, Jesus ele vai dizer: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Porque amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com toda a inteligência significa que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso afeto. Depois, amar de toda a alma significa amar com liberdade. Sermos capazes de ser livres para amar com generosidade. Esse amor que vem não só por usar a liberdade da forma que nós queremos, mas usar a nossa liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade
pelos efeitos daquilo que são as nossas próprias obras. Depois, amar de toda força significa com toda a nossa vontade, para que nós possamos resistir e persistir nesse caminho do amor, porque muitas vezes nós vamos amar e não vamos ser correspondidos. Muitas vezes nós vamos fazer o bem a alguém, mas não receberemos nada em troca. Por isso que nós precisamos amar de toda a nossa força para que possamos permanecer na prática do bem, para não se ver frustrados. Depois, amar com toda a inteligência, ou seja, amar de forma racional, de forma reflexiva. Por isso que a reflexão, a inteligência, ela é importante, porque é nessa prática e exercício da inteligência que nós vamos aprendendo a separar aquilo que são as emoções e sentimentos daquilo que realmente é o nosso objeto de amor. E assim nós vamos crescendo nessa prática. Pois, como o próprio mandamento do amor diz, que é amar a Deus e também amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que nós precisamos cada vez mais entender que o amor a Deus, ele sempre tem a sua expressão com o amor ao próximo. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós estaremos sempre inclinados a amar o nosso próximo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer depois uma parábola, a parábola que nós conhecemos como do bom samaritano, aquele homem que cai na mão de assaltantes e os assaltantes o deixam quase morto. Vai passar um sacerdote, depois vai passar um levita e por fim passa um que era reconhecido como pagão, que é o samaritano. O sacerdote que teria a maior possibilidade, porque seria aquele que deveria ou se espera que viva o mandamento do amor, esse viu aquele homem e passou para o outro lado e continuou o seu caminho. Aqui nós vemos um perigo que nós corremos na nossa prática religiosa, porque muitas vezes nós vivemos uma prática religiosa somente ritual, ou então uma prática religiosa muito devocional e abstrata. Essas práticas, elas são importantes, mas quando nós não exercitamos elas da forma correta, nós acabamos de fazê-las com que elas sejam estéreis na nossa vida, porque elas não geram um fruto de testemunho social. E nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida, porque toda experiência com Deus, ela é um transbordamento no nosso testemunho, nos nossos atos, no nosso cotidiano, para a vida dos nossos irmãos. Esse sacerdote, ele estava já acostumado com a vida ritual e não foi capaz de crescer no afeto para com o seu próximo. E ele verdadeiramente não amava mais a Deus, mas ele cumpria somente os seus preceitos. Da mesma forma aconteceu com o levita. O levita é aquele que presta um serviço diaconal no templo, ajudando os sacerdotes. E ele teve a mesma atitude daquele sacerdote, porque também provavelmente esse levita estava tão acostumado com a prática ritual, o cumprimento de preceitos, que ele não foi capaz de ter misericórdia e compaixão do seu irmão. Isso significa que quanto mais nós vamos nos acostumando com o sagrado, mais nós vamos fechando o nosso coração, endurecendo o nosso coração para a experiência de amor para com o nosso próximo. Por isso que depois vem um pagão, um samaritano, e esse homem teve misericórdia daquele que estava caído. E ali pegou, colocou ele em seu animal e levou para que pudesse cuidá-lo dele. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos ter essa docilidade e entender que toda prática devocional, todo rito litúrgico,
Tudo aquilo que nós fazemos para Deus precisa dar um fruto de amor ao próximo, precisa dar um fruto de bem social, através do nosso testemunho, através da nossa vida, para que nós possamos realmente ter como herança o reino dos céus, a vida eterna. Como esse mestre da lei pergunta, assim também nós precisamos responder esta pergunta ao mundo com o nosso próprio testemunho, com as nossas atitudes de bem para com o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.